confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor. As dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações também passam, porque confiamos no Senhor. As dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações também passam, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. A Nova Jerusalém é a cidade do meu Rei, meu Jesus, do seu trono reinará. A Nova Jerusalém é a cidade do meu Rei, meu Jesus, do seu trono reinará. Não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará. Não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará. Tudo passa, 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 porque o Cordeiro reinará. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus e Pai, para esse momento de culto, de adoração, de louvor, em que o objetivo é muito claro, queremos adorar a Deus, queremos ouvir a sua palavra, mas queremos também refletir naquilo que é o nosso relacionamento com Deus nesse sentido. Por isso a pergunta no tema do culto e do sermão de hoje: Deus merece a nossa gratidão? Que Deus nos responda isso com sua palavra, que Deus nos conduza com seu Espírito, para que nós, com toda a sinceridade do nosso coração e atitude, possamos ter uma resposta bem clara para nós mesmos a partir dessa reflexão. Os irmãos que estão conosco hoje são muito bem-vindos aqui, e os irmãos que estão também através da internet, sejam muito bem-vindos também nesse nosso culto, que rendemos ao nosso Deus triuno. Eu sou o pastor Wallace Ullig, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, de Guarapari, no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Nós queremos iniciar o nosso culto cantando um hino de louvor. Louva ao Senhor potentíssimo, hino 213 do Inário Luterano. Pode sentar, irmãos, cantamos este hino juntos.
Louva ao Senhor, potentíssimo, Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde, exultai, harpas, saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor, que com grande potência governa. Sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde. É teu Pai muito bondoso, pois na aflição Ele te dá proteção. Sob suas asas gracioso. Louva ao Senhor, que abençoa-te visivelmente. Chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva minha alma, Deus, louva o seu nome glorioso. Ó mundo, canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Convido os irmãos a se colocarem em pé e nós invocarmos o nome do nosso Deus. Iniciamos este culto divino em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós somos convidados por nosso Deus a nos achegar diante dele em sincero arrependimento. Por isso vamos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Venho confessar tudo a ti, Senhor. E tu perdoaste todos os meus pecados. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Amados irmãos e irmãs, diante de Deus, eu pergunto a vocês:
É esta a sincera confissão de vocês, que estão de fato arrependidos de seus pecados, creem em Jesus Cristo e têm a sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo? Se isto é verdade, confirmem dizendo sim. Sim. Como ministro de Cristo, eu anuncio a todos os que creem em Jesus, o Filho de Deus, que realmente se arrependem de seus pecados e querem viver uma nova vida com o Salvador. Todos os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos proceder com a leitura do Salmo 147. Se temos motivos para louvar a Deus, o salmista lista muito deles. E um deles nós temos hoje, a chuva que cai, que também é colocada aqui como obra e ação de Deus em prol de todos nós. E esse salmo responde também a nós nesse convite de louvor e adoração. Convido então a responsivamente lermos o Salmo 147, versículos 1 a 11. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém. E congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado. E lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas. Chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes. E dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus. Prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva. E dá alimento aos animais. E aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo. Nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor seja convosco. E com o teu espírito. Convido você a fechar seus olhos e orarmos ao nosso Deus nesse momento. Onipotente Deus, Santo e Eterno Pai, muito obrigado por nos trazeres a esta tua casa, neste dia especial de culto, para ouvirmos mais uma vez a tua palavra, palavra que nos convida ao arrependimento e também a vivermos a certeza do teu perdão. Palavra que nos edifica, que nos fortalece, que alegra o nosso coração e que nos motiva, ó Deus e Pai, também para te louvar e servir. Por isso, também pedimos, receba o culto que rendemos a ti. Receba nossos cânticos, adoração, nosso tempo, nossa vida, também nossos bens e tudo que somos e temos, que vem de ti, que são dádivas tuas. Receba como também nossa gratidão a ti neste culto e em nossa vida. E abençoa-nos com a tua palavra, alimentando-nos, fortalecendo-nos, edificando-nos e nos impulsionando para a gratidão e o testemunho também de nossa fé. Abençoa cada irmão e irmã aqui presentes, também aqueles que não puderam vir hoje. Toca no seu coração, sempre fortalecendo com o teu amor e graça. E abençoa cada irmão e irmã que nos acompanha também pela internet, que sejam também abastecidos na tua palavra, ouvida e também refletida. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, que é um só Deus contigo e com o Espírito Santo, tudo isso nós pedimos e agradecemos. Amém.
Podem sentar, irmãos. Eu convido os dois leitores escolhidos, a Franciele e o outro leitor, que foi também colocado aqui, para esse momento de leituras bíblicas. O texto do Antigo Testamento é Isaías 40, 21 a 31. Isaías, inspirado por Deus, mostra toda a fraqueza e tudo como é passageiro o ser humano, os reinos e tudo mais. Mas aqueles que confiam no Senhor são renovados a cada dia em suas forças, são conduzidos pelo nosso Deus. Isaías 40, 21 a 31. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Obrigado pela leitura. E o texto do Novo Testamento, a epístola de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 9, versículos 16 a 27. Esse texto, dentro do tema da gratidão, mostra Paulo dizendo que ele não realiza a obra do Senhor, a pregação do Evangelho, para receber elogios, mas ele é grato a Deus pelo privilégio de poder anunciar o Evangelho, com toda a dedicação, esforço e amor. Ele é que agradece, ele é que sente essa oportunidade. E assim também nós cristãos somos convidados a ter essa alegria. Não ficar esperando elogios, não ficar esperando que as pessoas reconheçam isso, ou que o próprio Deus nos exalte por isso, mas fazendo como privilégio que temos, assim como Paulo o fez. 1 Coríntios 9, 16 a 27. Onde lemos: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha, de graça, o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar,
mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Até aqui. Obrigado às irmãs pelas leituras, e nós nos preparamos para a leitura do Santo Evangelho, cantando o hino Eu Só Confio no Senhor. Queremos então cantar esse hino. Eu só confio no Senhor e não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, Agora sou feliz, agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz, como sou feliz, oh como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. O Santo Evangelho para esse culto é a continuação do Evangelho do domingo passado, de Marcos 1, capítulo 1, versículos 29 a 39. Aqueles que puderem, eu convido a se colocarem em pé. Esse texto fala de mais um milagre de Jesus por compaixão e graça, fala também da gratidão da pessoa curada e mostra também o objetivo principal de Jesus, que é pregar o Evangelho em todos os lugares. Marcos 1, 29 a 39. Onde lemos: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim.
Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Assim termina a leitura do Santo Evangelho, e nós queremos também confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Niceno. O Credo Niceno testifica ser Jesus Deus e homem. Algumas pessoas negavam a divindade de Jesus, e a igreja então se debruça sobre os estudos da palavra de Deus para provar que Jesus não é só um homem que morreu na cruz, mas também é o Deus que se encarnou para fazer isso por nós. E esse credo, então, foi redigido após uma longa reunião para combater esta heresia, esta negação da divindade de Jesus. Convido todos a confessarmos nossa fé cristã nas palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Nos preparamos para a mensagem da Palavra de Deus, cantando o hino 220 do Hinário Luterano, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Pode sentar, irmãos. 220. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, nos enriquecendo com a sua palavra, nos alimentando na fé e também nos levando à reflexão desta noite, que também as leituras nos propõem, se temos de fato um coração e uma atitude de agradecimento a Deus. E proponho esse tema para a nossa reflexão a partir dos textos, a partir também daquilo que acontece em nossa vida. Deus merece a nossa gratidão. Que Deus abençoe a reflexão de sua palavra, que Deus nos conduza a uma resposta franca e honesta a esta pergunta e também a uma reação, uma atitude de gratidão verdadeira a tudo aquilo que Ele faz por cada um de nós. Que Deus nos abençoe assim, hoje e sempre. Amém. Quando escolhi esse tema para a nossa reflexão hoje, eu fiquei pensando se isso não chocaria alguém, se a gente fizesse assim uma pergunta dessa no culto. Um culto que nós já adoramos a Deus, um culto em que cantamos só hinos que refletem também louvor, adoração, gratidão, um culto que nos traz também respostas muito claras a respeito disso nos textos que temos hoje. Se de fato essa pergunta tem sentido, merece Deus a nossa adoração? E aí? Qual seria a resposta de vocês? A sincera resposta e também a atitude sincera de gratidão a Deus. É claro que todos nós vamos dizer que sim, que merece a nossa gratidão. Mas será que na prática nós de fato entendemos e vivemos assim? Será que na prática vivemos e demonstramos gratidão a Deus pelos seus maravilhosos feitos, por sua ação amorosa para conosco? Infelizmente, muitos têm isso apenas da boca para fora. Infelizmente, muitos não confiam nesse Deus, outros não reconhecem as suas bênçãos, mesmo crendo nele de certa forma, outros ficam revoltados quando acontecem coisas ruins e pensam que Deus está tão longe, que é injusto e que por isso não merece a gratidão, não merece o louvor e a adoração. E muitos envolvidos por esse tipo de sentimento acabam negando a existência, a força e o poder do próprio Deus. E eu gostaria de aguçar essa reflexão com coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem na nossa história. Quando olhamos para coisas absurdas que acontecem à nossa volta, muitos são levados a questionar, de fato, se Deus merece a nossa gratidão. Diante das guerras, atrocidades terríveis que acontecem no mundo, ao longo da história, coisas absurdas que o nosso tempo ainda não presenciou, mas que o passado nos ensina a respeito da maldade humana, do ódio humano, daquilo que o ser humano de fato é, e as guerras são a demonstração máxima desse absurdo. Muitos se perguntam, onde está Deus em tudo isso? Por que ele fica quieto, não reage? Por que ele não toma conta dessa situação? Ou talvez, diante da violência que cerca também os nossos dias e as pessoas, seja violência contra a criança, contra mulheres, contra pessoas que pensam diferente, pessoas que são diferentes. Diante de toda essa violência que o ser humano pratica um contra o outro, também muitos se perguntam, onde está Deus? Por que ele não impede isso? Por que ele não age contra isso? No tema mais atual, que é a pandemia, com doenças que trazem a morte, com situações terríveis que já ceifaram muitas vidas, e essa sim nos mostra impotentes diante de tudo isso. Estivemos e estamos ainda meio que à deriva nisso tudo. Talvez muitos se questionem, por que Deus permite isso? Por que Deus age assim e deixa essa situação acontecer? E diante das injustiças praticadas pela própria igreja, onde está Deus? Por que Deus permite isso acontecer? Talvez alguns não conheçam essas figuras que historiam fases terríveis da igreja cristã. As duas primeiras, a Inquisição,
quando pessoas que pensavam diferente da igreja eram queimadas vivas por discordarem das regras e das leis humanas colocadas nas doutrinas e na prática da igreja cristã. A igreja que se identificava como cristã queimava a gente viva. Lutero passou perto disso. Aquele que tentou fazer uma reforma pouco antes dele, João Hus, foi queimado vivo na fogueira santa da Inquisição. Ou talvez esses momentos mais cruéis e vergonhosos da igreja cristã, que foram chamados de cruzadas, quando a igreja resolveu pegar a espada e lutar contra os muçulmanos, contra os turcos, contra aqueles que não eram cristãos, e mataram as pessoas por causa de sua fé. A igreja juntou mercenários, pessoas desreguladas, descontroladas, levou para outros continentes para combater uma religião diferente da dela. Contratou pessoas que não tinham nenhum compromisso com a fé cristã, mas empunharam escudos e se armaram com armaduras e roupas que identificavam Cristo. Em nome da igreja cristã estamos agindo, e por isso foi chamado de cruzadas. Foram para países distantes, mercenários em nome de Cristo. Estupraram mulheres, saquearam as pessoas, mataram sem dó nem piedade, sob a bandeira do cristianismo. São fatos vergonhosos que aconteceram dentro da própria prática da igreja que se identificava como cristã. Sem contar os falsos profetas de todos os tempos, sem contar a vergonha que é a igreja cristã hoje, em muitos ambientes, pessoas explorando a fé, explorando financeiramente os outros, oprimindo, executando poder, exercendo poder, enganando. E nos perguntamos, muitos se perguntam com ódio, alguns com dúvidas: Deus merece a nossa gratidão? Vendo tudo isso acontecer e não fazendo nada? Qual é o fruto de tudo isso? Está em Deus? Claro que não. Está no coração humano pecador, perverso, irado, que se deixa dominar e se perde de Deus, e às vezes quer usar o nome de Deus para agir, como os eventos citados. Mas não é Deus que executa isso, e sim a maldade, o ódio e o coração pecaminoso humano. E nada disso deveria nos tirar da certeza de que nosso Deus merece sim toda a nossa gratidão. Pergunte para o salmista, que hoje nós ouvimos no Salmo 147, se Deus merece ou não a nossa gratidão. Tantas coisas ele fala, né? Quando ele começa dizendo assim: cabe-lhe bem o louvor. O louvor dá certo com ele. Não combina com o pastor, não combina com outra pessoa que possa ser idolatrada, mas com Deus sim. Com ele dá certo, porque ele faz tudo por nós. E o salmista experimentou isso, assim como eu e você também experimentamos. A cada dia as bênçãos de Deus, que nos faz ter a certeza de que ele merece a nossa gratidão. Talvez quem mora nos campos hoje esteja sorrindo mais do que quem mora na cidade. Quem veio na praia não está sorrindo tanto, né? Agora quem mora nos campos, depois de tantos dias sem chuva, hoje chove e aquela planta seca começa a brotar. O nosso campo aqui estava quase morto. Já está rindo, já está começando a brotar uns raminhos verdes. Na estrada aqui para Anchieta, tudo seco. E já tinha grama brotando lá no canteiro da Samarca, em outros lugares onde tem grama boa. A chuva que Deus nos dá é uma bênção. E mesmo diante de todas as situações que acontecem, a pandemia é uma que tem sendo lembrada sempre nas reflexões, que nos deixou à mercê de olharmos para dinheiro, para bens, para cientistas durante um longo tempo, sem vermos solução. Mas Deus vai providenciando também na sua graça e amor aquilo que necessitamos para passar por esse tempo e para termos e vivermos as suas bênçãos. Agora é engraçado como tudo isso acaba
também trazendo a nós reflexões bem distantes daquilo que Deus quer provocar em nós. O Salmo nos chama a louvar a Deus por todos os seus maravilhosos feitos, por alimentar os animais, por nos dar a chuva, por nos libertar e salvar, por redimir ao seu povo, e nós estamos incluídos nisso. O texto do Antigo Testamento é um texto onde Isaías é levado por Deus a proclamar ao seu povo que, olha, reinos passam, governantes caem, a memória deles evapora até. A gente se cansa, jovens se cansam, mas os que confiam no Senhor sobem como asas de águia. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças, espirituais e até físicas, porque Deus os abençoa assim. E diante de todas as dúvidas que o povo pudesse ter e que nós também podemos ter, muitas vezes, Deus manda através de Isaías um recado: tem alguém aí que vocês possam comparar comigo? Que eu lhe seja igual? Não existe. Ele é o Deus todo-poderoso e amoroso que cuida de nós, que renova as nossas forças e que por isso merece o nosso louvor. Ele é o Deus que nos perdoa e salva e que por isso merece a nossa gratidão, sim, sem nenhuma dúvida. Ele é o Deus que nos conduz no projeto de salvação, nos acolhendo pela pregação do Evangelho que é trazida a nós e nos dá a oportunidade de ainda servi-lo nesse projeto. E é esse o tema do apóstolo Paulo hoje. Paulo não está procurando elogios da igreja. Paulo não está procurando que as pessoas agradeçam ele. Oh, Paulo, você fez tanto, você se fez fraco com os fracos, forte com os fortes, humilde com os humildes, sábio com os inteligentes. Nós te elogiamos, você merece toda a nossa gratidão. Não, Paulo está dizendo assim, se eu prego o evangelho, não tem nada que me gloriar disso, isso é minha obrigação. E mais do que uma obrigação, é o meu privilégio. E se a gente conhece a história dele, a gente sabe que é um privilégio, né? O cara perseguiu a igreja, ele perseguiu o evangelho, e de repente Deus, que poderia tê-lo destruído, converte ele, salva ele, e fala, agora vai falar disso para os outros. E Lutero reflete isso com muita gratidão a Deus, dizendo que a gente prega o que a gente mais precisa, o que a gente mais tem necessidade. O evangelho soa bonito das nossas bocas quando nós sentimos o gosto dele no nosso coração. Quando nós sentimos a importância dele em nós, somos impactados por esse perdão que tanto precisávamos. Somos impactados por essa graça e salvação que nós necessitamos, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus em nossa vida. Agora, aqueles que se acham os melhores cristãos do mundo, os melhores religiosos do mundo, eles não sentem essa necessidade. Os fariseus não sentiam, até diziam, Jesus, esse aí não é o Messias. Nós não queremos você aqui. Perseguiram ele, porque se achavam os melhores religiosos do mundo. Aqueles que cumpriam toda a lei, toda a vontade de Deus. Paulo foi tranquilo com eles. Teve calma, paciência, teve sabedoria. Mas há pessoas que se dizem cristãs e não agradecem a Deus. Que se dizem cristãs e buscam só benefícios do relacionamento com Deus. Se esquecem de que o maior benefício, mesmo, como é que nós cantamos? Se o mal vier, tanto faz, nele confiarei. Agora, quantos correm quando o mal aparece? Quantos xingam Deus, blasfemam, negam Deus, negam a fé, se afastam da igreja, quando situações que parecem desfavoráveis acontecem? Quantos caíram da fé nessa pandemia? Quantos se afastaram ainda mais da comunhão na igreja? Quantos inventam desculpas para não servir, para não se entregar a Deus, para não tirar tempo para estar na presença de Deus e ouvir a sua palavra? E eu questiono se isso é cristianismo verdadeiro. Se eu sou cristão, eu quero estar em comunhão com esse Deus. Eu quero viver dia a dia na comunhão com Ele. Agora, como eu sou grato a Deus se eu não tiro nem tempo para estar com Ele? O tempo que Ele me dá, o tempo que Ele me concede, eu não consigo tirar para estar em comunhão com Ele, para ouvir a sua palavra, para confessar diante dEle as minhas culpas e receber o seu gracioso perdão. Como eu me digo alguém grato a Deus se os meus dons eu escondo? E eu não estou nem aí, eu não dedico eles a Deus.
Se os meus bens que Deus me dá com muita bondade e misericórdia, eu não ofereço como oferta para que o reino de Deus continue sendo levado às outras pessoas. Que gratidão é essa? Que gratidão é essa fajuta exercida por muitos cristãos, priorizando todas as outras coisas e deixando Deus por último? Em tudo, tempo, vida, dons, bens, em tudo deixando Deus por último. Que sentimento e atitude de gratidão é essa que muitos cristãos têm realizado? E é preciso ouvir isso. É preciso me perguntar sinceramente se eu sou grato a Deus. Se Deus merece ou não a minha gratidão. Ou se eu me escondo atrás de desculpas para não fazer isso. Paulo foi grato porque sentiu no coração, na alma, a graça de Deus em sua vida. O salmista, que não é identificado, ele é grato, porque ele vê Deus abençoar o seu povo, abençoar a sua vida. Isaías, que sabe que é o porta-voz do Deus Todo-Poderoso, é grato e fala com coragem ao povo, e anima esse povo derrotado, na força que Deus dá àqueles que nele confiam. E o evangelho de hoje, que narra toda a graça e bondade de Deus na pessoa e obra de Jesus, ele traz uma reação de gratidão. Esse milagre que Jesus executa quando sai da sinagoga, naquela onde expulsou o demônio e mandou o cara se calar, não falar quem ele era, eles vão para a casa de Pedro e André, e Pedro tem uma sogra, né? Tem gente que achava que Pedro não tinha sogra, Pedro não era casado. Ele tem uma sogra, né? E ali eles encontram a sogra de Simão Pedro, acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Jesus, então, com seu poder divino, com a sua graça e misericórdia, aproxima-se dela, toma-a pela mão e a febre deixa a mulher. Alguns questionam esse milagre, né? Curar a sogra, né? Deixa ela lá, né, tadinha, né? Mas Jesus tem amor por todos, né? Por sogros e sogras, por filhos e filhas, por todos. E não é só porque ele fica preocupado com o Pedrão, né? O Pedrão vai sair daqui, vai ficar preocupado com essa mulher, eu vou curar ela logo. Não, não é só isso. Ele demonstra sua graça, seu poder divino, curando aquela mulher. E o que acontece com ela? Eu fiz uma reflexão de manhã Anchieta, que isso é meio coisa de mulher, né? Mulher, quando chega a visita em casa, mulher só muda o endereço, né? Quando chega a visita em casa, quer ter a casa limpinha, quer ter tudo nos trinques para não passar vergonha, né? Para que a pessoa seja bem recebida e não saia falando que tinha sujeira lá. Lembra da Maria e Marta, né? A Marta toda preocupada com a visita de Jesus, não quer nem saber de ouvir ele, vai limpar a casa, vai fazer o almoço gostoso. E aqui nós temos também essa demonstração, uma reação da sogra de Pedro. Ela levanta da cama e o texto diz que ela passa a servi-los. O texto não diz como, né? Se ela foi fazer um pãozinho de queijo, um churrasquinho, mas ela passa a servi-los. E é interessante isso. O evangelista Marcos, ele é muito sucinto na sua descrição dos fatos. Ele não entra em muitos detalhes, mas ele é bem direto, mostrando esse sentimento que brota daqueles que conhecem Jesus. Essas reações de Jesus em relação às pessoas com compaixão e graça, e também das pessoas em relação a Cristo. E a reação dessa mulher é de servir. Alguém que foi abençoada, curada, restaurada, quer servir. Isso também precisa ensinar a gente. Nós que somos também abençoados a cada dia, somos abençoados com bens, com saúde, somos abençoados com tempo, também somos chamados a dedicar isso a Deus, a dedicar isso a Cristo e às pessoas. Não nos guardar, não nos escondermos, mas de fato servir. É um resultado, é uma consequência, é uma reação que demonstra gratidão àquilo que recebemos. E, aliás, é bom lembrar que gratidão é reação, gratidão não é ato inicial, mas é ato secundário. Nós agradecemos aquilo que recebemos.
E por isso, tudo que nós fazemos como demonstração de gratidão é pelo que recebemos. O tempo que a gente dedica aqui hoje, estando na igreja, ouvindo, participando do culto pela internet, é um tempo que Deus nos deu. E por isso nós podemos dedicar. Nós não morremos ainda temos esse tempo. Os dons que Deus nos dá, podemos dedicar porque Ele nos deu. Assim também as ofertas, o trabalho no reino de Deus, o testemunho, tudo Deus nos concedeu para que pudéssemos fazê-lo. Agora o principal, que está também registrado em todos esses textos de hoje, é o Deus que em sua graça perdoa, restaura, redime, salva. É o Deus que tira a gente da cegueira, na qual também Paulo estava, e nos capacita para servi-lo, para testemunhar o seu amor. É o Deus que enche a nossa boca de louvor, quando reconhecemos com os olhos da fé as suas ações e somos levados a agradecer por tudo o que Ele faz. Só Ele é digno de toda honra, louvor e glória, especialmente porque nos tirou da condenação para a salvação e vida eterna. A chuva é uma bênção cotidiana de Deus, o alimento também o é, a restauração de relacionamentos também é, mas o principal é sua graça perdoadora e salvadora em Cristo Jesus. E por isso, mesmo diante de toda a nossa incapacidade de conseguirmos compreender em tudo o que acontece à nossa volta, Deus nos convida a refletir que vale a pena agradecer a Ele. Porque gratidão nos coloca em sintonia com Deus. Gratidão nos coloca numa comunhão com Ele de dependência. Nós somos levados a não sermos orgulhosos, mas a reconhecermos que dependemos desse Deus a cada dia. E tem uma frasezinha assim que eu já disse para vocês que eu tenho um certo nojo, quando alguém diz assim: eu só preciso agradecer, nem peço mais. Já ouviram isso? Eu nem peço mais, só agradeço. Não fala isso para mim não, que eu tenho um nojo danado dessa frase. Por que a gente não vai pedir mais? Não pedir é arrogância, não pedir é prepotência, porque necessitamos, dependemos desse Deus a cada dia. E Jesus, quando nos ensina a orar o Pai Nosso para pedir, Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã você fala isso de novo, tá? Porque é hoje. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. E Deus quer que nós peçamos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, me invoquem e eu vos atenderei. É o convite de Deus para que nós possamos mostrar em fé a nossa dependência dEle, com gratidão, e reconhecer as suas bênçãos, reconhecer o que Ele nos dá, aí sim agradecer, mas agradecer o que recebemos, agradecer o que Deus nos concede. Vocês não podem fazer igual, às vezes a gente faz aqui em casa, nas panelas, né? A Céia chama a gente para agradecer, as panelas estão fechadas ainda. Aí eu falo assim: não abre não, vamos agradecer, porque isso é um agradecimento de fé, né? A gente não sabe nem o que tem lá dentro, então vamos agradecer, né? Aí quando abre, está muito gostosa a comida, né? Sem saber o que tinha lá, a gente agradece. É uma gratidão sabendo que Deus já nos abençoou. Mas gratidão é consequência, é algo que resulta da bênção de Deus. E Ele nos convida a fazer isso sempre, todos os dias. Não só os textos de hoje nos convidam a essa reflexão, se Deus merece ou não a nossa gratidão, mas nos afirmam isso. E a cada momento, a cada contato com a palavra de Deus, somos lembrados da bondade, do amor e da graça desse Deus, que merece sim toda a nossa gratidão, honra, louvor e glória, porque é o Deus que nos amou e nos salvou em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você e a mim nesse reconhecimento, nessa dependência, nessa conexão de fé e também nessa atitude de um coração agradecido, que fala, que testemunha, que serve, que adora e que vive com esse Deus, essa comunhão para a eternidade. Que Deus nos abençoe assim hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos. E a paz de Deus, que vai muito além de todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro
coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar, irmãos. Demonstrando também a nossa gratidão a Deus, movidos por sua graça, trazemos nossas ofertas ao altar do Senhor. Nunca as sobras, mas aquilo que reflete de fato um coração agradecido para o serviço do reino de Deus. Cantamos o hino 222, Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças e te dar. Nós queremos orar ao nosso Deus nesse momento, e nessa oração a gente quer incluir todos os irmãos que estão passando por dificuldades, são pedidos de oração feitos também por irmãos de fora da nossa congregação aqui, e em especial pelo pai do pastor Luiz Wolfgram. O pastor Luiz ontem, no grupo de pastores, ele pediu oração pelo seu pai, seu Elias Wolfgram, que teve um aneurisma da aorta e fará uma cirurgia de alto risco. O Luiz visitou, o Luiz é meu colega de turma, ele começou estudando comigo no seminário, e ele então pediu isso. E ontem ele visitou o seu pai, e mesmo numa situação de extrema dificuldade e risco, ele pôde, segundo o seu testemunho, ver a fé do seu pai. Mesmo nessa situação, ele sabe que está nas mãos de Jesus, testificou isso mais uma vez,
e trouxe também esse relato para nós de muito conforto, de muita segurança. E eu queria dar um testemunho aqui a respeito desse homem, porque o seu Elias, eu conheci ele numa excursão, quando nós íamos para o Rio Grande do Sul, para Foz do Iguaçu, num curso que a igreja preparou para a liderança. E a igreja que eu fazia parte em Itacibá me incumbiu de ir nesse curso, nessa excursão. E o seu Elias estava lá no ônibus. E a lembrança que eu tinha dele era de um homem chato, enjoado, brigão, dentro do ônibus, né? Eu e meu tio Luiz sentamos no penúltimo banco, e o seu Elias estava lá reclamando de algumas coisas, né, e tudo mais. E quando nós passamos em São Paulo, o seu Elias tinha um filho no seminário, e ele queria visitá-lo. Queria que a excursão passasse lá dentro. E o negócio ficou mais ou menos combinado, que iria passar. Só que no horário que o ônibus passou, era um horário que ia dar trânsito demais em São Paulo. Era uma sexta-feira, eu acho. E aí todo mundo, a maioria, foi contra passar lá. Senão ia atrasar muito a viagem depois, né? E o seu Elias brigou, o seu Elias reclamou, e o ônibus passou no seminário, né? Segundo as exigências dele. E esse era o pensamento. O seu Elias é um senhor chato, né? Um homem brigão e tal. Até ontem eu pensei assim. Porque foi naquela excursão que nós passamos dentro do seminário e eu me apaixonei por aquele lugar e decidi ir lá estudar para ser pastor. E Deus costura as coisas de uma maneira muito interessante. Várias coisas aconteceram para eu tomar essa decisão, mas passar lá foi fundamental para isso. E aí a gente olha agora, veja como é que é a questão da gratidão, né? Às vezes acontece tantas coisas à nossa volta, a gente reclama, a gente tem pensamentos ruins, mas Deus nos faz olhar para tudo o que Ele realiza, até através de pessoas, com gratidão. E hoje, eu não lembrava mais do seu Elias nesse sentido, mas veio toda essa lembrança. Hoje eu lembro que eu sou grato a ele. E eu gostaria de ter a oportunidade de dizer isso a ele pessoalmente um dia, né? Porque ele insistiu em passar no seminário, a minha cabeça e a minha mente mudou de querer estudar e me formar. Então, vamos olhar para as coisas à nossa volta com mais reflexão e gratidão sempre. A gente nem sempre é capaz disso, né? Mas tudo que Deus também promove em nossa vida tem seu objetivo. E queremos também parabenizar aos irmãos aniversariantes, tanto da semana passada, quanto também dessa semana. Que Deus abençoe a cada um, incluindo aqui o meu pai, que faz 91 anos essa semana. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Peço que você se levante, aqueles que puderem, feche seus olhos, coloque também seus pedidos diante de Deus nesse momento. E nos preparamos também na oração para participarmos da ceia do Senhor. Oremos. Bondoso Deus, obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, que nos fortalece também na fé e nos convida sempre de novo a vivermos a certeza do Teu cuidado, das Tuas bênçãos, nos levando, ó Deus e Pai, também por Teu Espírito, a um sentimento e uma atitude de gratidão. Perdoa quando somos ingratos, quando somos mal agradecidos, quando vemos coisas só ruins à nossa volta, e isso ofusca muitas vezes o nosso sentimento, a nossa atitude em relação a Ti. Ajuda-nos a olhar as Tuas bênçãos com os olhos da fé e assim sermos gratos. Especialmente, ó Deus e Pai, além das bênçãos diárias que concedes, o perdão dos nossos pecados, a salvação em Jesus, o nosso Senhor. Também, ó Deus, com esta gratidão, nós colocamos diante de Ti aqueles que sofrem, pedindo que estejas com a Tua bondade e misericórdia assistindo a cada um deles. E aqui lembramos a tia Celina Urig, o Deonato Feltz, o Falser von Rondon, a Lindinalva Reis, a Maria Pagung, o Roniel Tavares, a Valdinéia Modesto da Costa, nossa irmã Wanda Kerner, e também, de modo muito especial, o seu Elias Wolfgang, esse irmão que também está passando por um momento muito delicado, tendo que fazer uma cirurgia de alto risco e tendo a sua vida assim por um fio nessa situação. Mas a vida que ele tem em Ti, essa não está por um fio. Ele testemunha a sua fé a cada momento que pode, e também no seu filho Luiz, Deus nos deu a oportunidade de conhecer também, mais uma vez, a sua firmeza de pensamento em Ti, a sua fé em Ti, mesmo nesse momento tão delicado. E assim, ó Deus e Pai, entregamos a vida do irmão Elias nas Tuas mãos,
pedindo também que estejas acompanhando toda essa situação com os médicos, com a cirurgia, com tudo aquilo que é necessário para que o nosso irmão esteja bem. E, sobretudo, prepara ele na fé, sempre, guardando nesta fé que já testemunhou, para que, ó Deus e Pai, esteja contigo sempre, na vida e também na eternidade. Abençoa toda a sua família também, que está apreensiva nesse momento. Cuida de cada um e ampara cada um também. Também esteja, o Senhor, com aqueles que estão infectados pela Covid-19 no mundo todo. Ampara, fortaleça, restaura, ó Deus e Pai, com a tua bondade, graça, poder e misericórdia, a vida de cada uma dessas pessoas. Lembramos aqui o seu Jair Evold e também o seu Antônio, o padrasto do Jorge, que aqui está. Conduza a vida dessas pessoas, de todos que estão passando por isso, com a tua graça e amor. Ao mesmo tempo, te louvamos, Senhor, pela recuperação de todos aqueles que tiveram esta enfermidade e que já estão restaurados, recuperados, curados. Obrigado, Senhor, por teu cuidado com cada uma dessas pessoas. Também pelas vacinas que chegam, que surgem, que elas possam ser, ó Deus e Pai, boas para nós, para imunizar, para também nos proteger, que sejam também sempre lembradas como algo que vai além da política, que vai além da ideologia nojenta que cerca os governantes e também domina seus corações. Que ela seja reconhecida, ó Deus e Pai, como bênção de Ti para nós. Nós que tanto pedimos, tanto oramos, e agora testemunhamos, ó Deus e Pai, a Tua ação através de cientistas, de médicos. Pedimos que também tire do nosso coração a dúvida, a ingratidão, que possamos reagir com confiança, com fé, agradecidos a Ti, por isso que surge, como tantas outras vacinas já surgiram. Se elas não forem suficientes para a imunização, ó Deus e Pai, que sejam aprimoradas, que sejam melhoradas, mas que sejam elas e os medicamentos que Tu, ó Deus, providencias por Tua bondade também, aquilo que precisamos para nos proteger dessa situação. Senhor, Te louvamos também imensamente pela cura do câncer de nossa irmã Adélia Kruger. Abençoa ela, abençoa a sua vida, a sua família. Junto com ela e com seus familiares, nós queremos agora Te louvar, assim como tanto pedimos, agora Te louvar pela restauração de nossa irmã. Também pelos aniversariantes nós agradecemos, o Valtair Krause, a dona Ângela Fá, o Diego Potrates, o Henrique Couto dos Santos, a Aracélia Custer, a Ceia, a Viviane Santiago, o seu Frederico Piper, com seus 104 anos de pura bondade das Tuas mãos na vida dele, o Júlio Littig Neto, o Eric Krause, também a Marjorie Schwartz, a Ludmila Potrates, Andressa Couto dos Santos, a Beatriz Kister, o Luiz Fernando Fronholz, a Solane Borchar, a pequena Solane, lá do Rio de Janeiro, o Márcio Bicholi e meu pai, Antônio Bento da Silva. Obrigado pela vida dessas pessoas e por concederes a eles mais um ano também nesta semana. Senhor, entregamos também a nossa participação na ceia, pedindo que abençoes a nossa vida, nos conduzindo ao arrependimento sincero, à fé verdadeira em Cristo e ao desejo, à vontade, à atitude de mudança e de luta contra o pecado a cada dia. E tudo isso entregamos a Ti na certeza e na gratidão de que Tu nos ouves, de que Tu nos amparas, porque nos convidaste a pedir, a clamar, a nos entregar a Ti em oração e também agradecer. Tudo isso, ó Deus, entregamos a Ti e rogamos, por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas... Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha.
E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, passivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Nós seguimos com a ceia do Senhor. São convidados a virem a esta mesa todos aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, estão arrependidos de seus pecados e creem que recebem nesta ceia o verdadeiro corpo e sangue de Cristo para perdão dos seus pecados, vida e salvação. Começamos desse lado, vindo de duas em duas famílias, bem espaçado, e também, quando vocês vierem, vão passar pelo corredor, e hoje a Rayane vai borrifar o álcool para também esterilizar a mão de vocês antes de chegarem na bandeja, tá bom? Todos passem pela Rayane, para assim poderem também se preparar. Pode sentar, irmãos, ouvimos alguns cânticos que enquanto participamos, e eu convido o meu auxiliar, o Tarzan, para que nós possamos participar da ceia primeiro. Vinde, irmãos, porque tudo já está preparado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, te sustentará. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará.
confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor. As dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações também passam, porque confiamos no Senhor. As dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações também passam, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. A Nova Jerusalém é a cidade do meu Rei, meu Jesus, do seu trono reinará. A Nova Jerusalém é a cidade do meu Rei, meu Jesus, do seu trono reinará. Não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará. Não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará. Tudo passa, 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 porque o Cordeiro reinará. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E oremos nesse momento. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar, irmãos? Agradecemos a Deus por esse momento especial que Ele nos concede, ao Bruninho por nos ajudar na transmissão também no culto online e a companhia de cada um dos irmãos que também estão conosco em vários lugares aí pela internet. Deus abençoe a sua vida. E a todos que aqui estão também. O Mateus, que é de casa, não é visitante, mas está aí com a gente, né? A tia do Tiago está ali também. Desculpa, fugiu o nome de novo. Viviane, né? Bem-vinda, sempre aqui. O Arlisson, que não estava podendo vir, hoje está com a gente. Que bom, Arlisson, né? Com a família do Renato aí. Sempre que puder, né, Renato? Traz ele junto também. Não ocupa muito espaço no carro, né? Tranquilão, né?
e todos, enfim, que estão conosco também. Durante a semana nós temos o nosso momento devocional às 7h30 da noite, de segunda a sexta-feira, momento de meditação, de oração, de louvor, e é um momento também de podermos testemunhar a nossa fé, né? Sermos também mais instrumentos de Deus levando a palavra. Então vocês são convidados a não só a participarem, quanto também a divulgarem, a compartilharem esses momentos e também os cultos e todos os eventos que a igreja e outras congregações têm promovido para propagar a palavra de Deus, tá? Então, participem sempre, incentivem também outros, para que quem não pode estar vindo na igreja possa estar alimentado também em casa. Domingo que vem, os nossos cultos são ambos pela manhã. Aqui está 19 horas, porque a gente tinha que decidir uma questão em Anchieta hoje, né? Mas o nosso culto aqui, domingo de manhã, é às 9 da manhã. Tem o batizado da filha do Zelba, Eloá, e então o culto foi puxado para as 9 da manhã. Não haverá culto à noite. O culto será de manhã em Anchieta e de manhã aqui. Então, as inscrições estão abertas. Quem quiser participar, se inscreva o quanto antes, porque da família do Zelba e do batizado já tem bastante pessoas. Então, quem quiser participar do culto, se inscreva o quanto antes, tá? 9 da manhã aqui em Guarapari. Se houver muitas pessoas inscritas, aí nós vamos, a partir de um certo número, dizer assim, ó, a inscrição agora vai ser para a noite. Então, há a possibilidade de termos o culto à noite também, se tiver muita gente inscrita. Se não tiver, terá só de manhã o culto, tá bom? Então, vocês se programem para isso. Eu sei que tem gente que gosta de se inscrever no sábado à noite, no apagar das luzes, né? Esse não dá não, tá? Esse vai estar bem cheio, então quem quiser participar, se inscreva então. E também o culto online será também às 9 da manhã aqui de Guarapari. Não haverá à noite o nosso culto transmitido, tá bom? Então quero agradecer a todos, a Rayane hoje que nos ajudou também, a Bruna cantando, né? E todos que cantaram junto também, todos que participaram de uma forma ou de outra, nossa gratidão a Deus e a vocês por tudo o que nos acontece. Vamos orar pelas pessoas. Eu peço que vocês orem pelo seu Elias também, Elias Wolfgram, né, que está passando por essa situação delicada, e uns pelos outros. E vamos continuar nos cuidando, né? Nossa cidade está em risco alto, também a nossa região. Vamos nos cuidar. A gente não está livre ainda dessa pandemia, tá? Então vamos nos cuidar e cuidar uns dos outros, que é muito importante isso. Tem gente agindo como se não tivesse pandemia mais. Nós não podemos agir assim, tá? Todo cuidado também é amor pelo outro. Isso Deus quer também da nossa vida, tá bom? Obrigado a todos, que Deus abençoe a semana de todos e os traga sempre de volta também. Até domingo que vem. Vamos divulgando durante a semana, mas não esqueça, 9 da manhã. Deus abençoe a todos. Confiam no Senhor, são como o monte de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor. As dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações